Shalom para todos, exatamente nesse exato momento, queridos. Eu estou feliz de estar com os amados aqui, diante desse momento tão especial que Deus assim nos concede. O que eu quero compartilhar com vocês é uma realidade muito forte, muito presente. A Bíblia Sagrada é o livro, a Palavra de Deus. Mas se nós olharmos direitinho, durante a história de toda a posição que a Bíblia ela passou, os manuscritos, os rolos, os pergaminhos, passou por momentos de várias situações. Eu espero que você compreenda. Mas antes que eu conclua esse vídeo e eu continue aqui, eu desejo que você dê um like, tá? Dê um joinha, ok? Aperte o sininho e se inscreva nesse canal, tá? Ministério do Espírito. Então vamos lá. A Bíblia foi o elemento ou o instrumento ou o material que mais sofreu perseguição em toda a história. Logo após, podemos ver que quem sofreu perseguição logo após foi a própria igreja. Nós focamos muito na igreja porque a igreja são um conjunto de pessoas que estão realmente representando o reino de Deus na terra, ou que deveriam representar. Mas a instituição que faz com que estes venham realmente caminhar em linha do reino de Deus é a Bíblia Sagrada, ou seja, a Palavra de Deus. Você observa a expressão Bíblia Sagrada e Palavra de Deus. Bíblia Sagrada, a palavra Bíblia vem do grego chamado biblion, que quer dizer biblioteca. Então, geralmente na Bíblia protestante tem 66 livros, ou seja, uma biblioteca de 66 livros. Na Bíblia católica romana, apostólica romana, contém 7 livros a mais, que ao todo são 73 livros. Esses 7 livros a mais, nós sabemos que eles são livros apócrifos. E o que são livros apócrifos? São livros que não têm inspiração divina, mas têm um histórico, têm até mesmo lições de certa importância, que pode até mesmo servir como elemento de meditação e de estudo, e de pesquisa para análises. Mas o Antigo Testamento, na Bíblia protestante, melhor falando, são 39 livros no Antigo Testamento. Novo Testamento, 27. Então vemos aí, queridos, que como um protestante, como alguém que protesta o pecado, como alguém que protesta as trevas, como alguém que protesta as obras da carne, como alguém que protesta tudo que é trevas, tudo que é contrário à luz divina e à sua pessoa. Então, posso dizer que protestante protesta. Mas o que eu quero focar aqui é que a palavra Bíblia, ela foi dada de acordo com os tempos, Durante a história da igreja, a Bíblia ela recebeu vários nomes: livro da capa preta, livro sagrado, e receberam nomes mais resumidos, Bíblia Sagrada, ou como diz em inglês, Holy Bible. Mas o que eu quero enfatizar aqui, em meio a isso, é que a própria Bíblia, durante a história, ela sofreu algumas alterações. Alterações de ortografia, alterações na questão linguística, nas pontuações, enfim. A Bíblia ela foi alterada. Quando eu digo alterada aqui, é no sentido da escrita, no sentido da escrita, no sentido da formação da tradução dela. Como, por exemplo, como eu sou brasileiro, foi traduzida para o português e durante essa tradução da certa aproximação do original para o português, por João Ferreira de Almeida,
que foi um padre que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, pode-se notar que na tradução para o português houve algumas colocações, talvez por pressão ou talvez por erro de ortografia ou coisa desse tipo. O que eu quero dizer é que a Bíblia em si, ela tem os seus próprios erros de escrita ou de ortografia ou de tradução. Quando nós partimos para os originais, vemos que a Bíblia mais próxima que podemos ver que está adequadamente melhor do que qualquer outra Bíblia traduzida para o Ocidente é a Bíblia Septuaginta. E a Septuaginta é aquela que estava lá, que está lá em Roma, a latina, a antiga Bíblia do latim, quer dizer, latina não, do latim. Então nós vemos, queridos, que depois que o Martinho Lutero, como padre também, ele descobriu ali as 95 teses, e criou aquilo ali para tentar responder que a salvação é pela fé. Ele começou a perceber que a vida não é aquilo, ele começou a ver que a vida é simples e que requereria uma dedicação mais verdadeira, mais contundente ao Senhor. Então, queridos, mediante tudo isso, eu quero dizer aos amados que Martinho Lutero foi o cara que desenvolveu a tradução do original, bem próximo que tinha na época, que ainda tem lá nos museus, lá na Itália, em países ali na redondeza, ali como o Vaticano, por exemplo. Ele traduziu para o alemão. E do alemão ele conseguiu levar até a Inglaterra, segundo alguns históricos. E o rei Tiago, como no inglês é King Rei James Tiago, ele interpelou para que pudesse ter a tradução em inglês. Hoje nós temos a Bíblia em inglês, ou melhor, a Bíblia King James em nossas mãos em português. E nessa Bíblia em inglês, teve como chegar nas proximidades de Portugal e nas proximidades da Espanha, ali na Península Ibérica. Na Península Ibérica, por lá da Espanha, tivemos ali o Valera Rivera. Tudo nota-se que ele foi um padre também, muito conhecido na época, traduziu para o espanhol e que tem chegado também à América Latina, aqui nos países da América do Sul e América Central e ali do lado do México ali, tá? Do México até aqui na América do Sul, nas proximidades do Brasil. A Bíblia de Valera Rivera, entendeu? Existem outras compilações que tem uma certa ligação para estudos e tudo mais, assim como tem para o português. Na Península Ibérica, Portugal, ali com João Ferreira de Almeida, ele traduziu para o português lusitano, e esse livro português aí chegou até a América do Sul, justamente aqui na região do Brasil. O Brasil, o único país da América Latina que fala fluentemente um português, não um português lusitano, mas vou chamar de um português brasiliense. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia ela sofreu várias alterações. Quando nós buscamos no original do hebraico, vemos algumas coisas diferentes e ficamos até assustados. Sem falar que existe também a alteração de dedo dos homens. Os homens ali, homens truculentos, perversos, homens maldosos, homens de alta potência nesse país, que acharam melhor alterar alguma coisa para se beneficiar ou ter lucro ou coisa desse tipo. Mas o que eu quero dizer é que mediante tudo isto, em meio a todas essas alterações, não é para ninguém desfazer da Bíblia Sagrada. Bem que de fato o que está escrito ali é de extrema importância
para nossa reflexão, nossa meditação, nosso crescimento espiritual e maturidade. Claro que buscando os originais, buscando examinar, buscando ter cautela, buscando ter zelo, porque por trás de toda a Bíblia Sagrada está a essência. Quando é meditada na Bíblia, quando a Bíblia é meditada, quando alguém medita na Bíblia, é revelado para este e para esta a própria palavra de Deus. Então a Bíblia em si, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia em si, simplesmente é um escrito sagrado, santo ou sacro, santo, quer dizer, santo e sagrado, um livro histórico, verídico, com pontos de altos níveis, melhor do que qualquer outros livros da história, livros como de outras filosofias religiosas, que simplesmente tiveram homens de alta posição, mas não tem nenhum relato, nenhum testemunho verdadeiro no que se diz que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós em espírito é Yeshua, ou Yeshua, famoso Jesus em nossa língua portuguesa. Então nós devemos compreender, queridos, que é necessário nós termos noção do que estamos falando. Quando Jesus se encontrava no céu naqueles dias, antes de ele vir à terra, ele sempre foi chamado de a palavra, a palavra. É por isso que o próprio Criador, quando ele, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: haja luz e houve luz. Ou seja, haja luz, como diz no latim, fiat lux, ou seja, haja luz. E de imediato a narrativa diz: e tudo se fez. E tudo se fez de luz. Então, a luz apareceu por meio da palavra liberada. Que palavra foi essa? A própria palavra liberada por Deus. Então, ali era o próprio Filho entrando em ação de acordo com a voz do Pai, resplandecendo através da presença do Espírito Santo e dando ordens ou fazendo com que as coisas viessem a ser feito, a ser manifestado. O que eu quero dizer é que na eternidade passada o nome de Jesus não foi Jesus, porque o nome de Jesus foi dado aqui na terra, num objetivo, numa missão, porém já existia esse nome, mas não estava em ênfase, porque tudo tem um tempo determinado do Senhor. Mas na eternidade passada, posso dizer assim, podemos perceber que o nome, a palavra, o nome era dado a ele, a palavra. O nome do Filho é a palavra. E é uma briga entre os homens, querendo saber o nome de Jesus, isso, é aquilo outro, e é tanta coisa, né? Mas é tão simples, é Espírito Santo que revela, é meditação juntamente com a palavra Espírito Santo, é momento com Deus. Então o próprio Pai, ele tem o poder de revelar através do seu Espírito muita coisa maravilhosa. E tem muita gente por causa de um mero estudo, de uma mera ciência, que é ciência dos homens, não é ciência de Deus, é ciência dos homens. A ciência dos homens são ciências até úteis, desde que não ofenda a sagrada palavra, desde que não ofenda, né? Nós podemos ver que o livro sagrado é um livro de alta valia. Temos que saber separar o que é a ciência dos homens e o que é a ciência de Deus. Jesus mesmo veio dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é esta verdade? Jesus. Ele mesmo declara no versículo logo após, um versículo depois, ele fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se pois o Filho, quem é esse Filho? A palavra. Quem é a verdade? A palavra. Mas como naqueles dias ele estava falando diante de fariseus e algumas pessoas ao redor, ele estava falando claramente ali que ele, ou seja, o famoso Jesus, ele é a própria libertação, ele é a própria verdade para todos que quiserem se libertar.
Então é preciso eu conhecer esta verdade, eu conhecer esta palavra, eu conhecer. E se olharmos bem, a palavra conhecer quer dizer experimentar, mergulhar, ter interesse de desenvolver, ter interesse de se destravar, se desbloquear. Amados, olhem bem, quando fala conhecer a palavra, não é de uma forma só científica, acadêmica, só para dizer que eu sou, não. Se alguém quer fazer uma teologia acadêmica, tendo o seu básico, médio, o bacharelado, mestrado, doutorado e assim por diante, faça. Agora, é bom quando a pessoa faz, guiado por Deus de verdade. E não para querer só ter o canudo, ou como obrigação, só para dizer que é. Não. A teologia acadêmica é boa? É. E precisamos fazer para não ser, mas para ter alguma bagagem, para ter um pouco mais de entendimento. Entendeu? Então, há um tempo atrás, a teologia era discriminada em várias denominações. As denominações mais históricas e antigas, elas diziam que era o diabo, diziam que era demônio. Agora, por que diziam isso? Pelo fato de ter visto e ouvido muitas coisas incoerentes à realidade, principalmente naqueles dias que havia mais temor e mais respeito ao livro sagrado. Então, pode-se notar que a palavra teologia quer dizer estudo ou tratado sobre Deus. Agora, quando a gente vai além da palavra teologia, ela não está presa a uma linguagem só cristã. Por isso que os antigos cristãos, eles ignoravam a teologia como algo do demônio, porque não só eu via a expressão teologia cristã, mas eu via a palavra teologia e eu via os deuses. Ou seja, estudo ou tratado sobre os deuses. Veja a abrangência. Hoje que estão classificando teologia cristã, mas tem a teologia budista, tem a teologia maometana ou dos muçulmanos, tem a teologia de várias outras, da Umbanda, da Quimbanda, da magia negra. Cada um tem sua teologia. Estudo ou tratado sobre Deus, que agora tem o estudo e tratado sobre Deus com D maiúsculo, que é o Deus que está na fé cristã. Só que lá atrás muitos ignoravam. Por que ignoravam? Porque eles viam uma mistura de deuses, deuses gregos, deuses romanos, deuses babilônicos, deuses egípcios. Ou seja, um pleno berço ou um pleno panteão maçônico dentro de toda essa linguagem teológica. E é por isso que os antigos, ali nos anos 90 para trás, diziam, e alguns até dizem até hoje, diz que a teologia é do diabo e não quer saber de teologia. Então, e esquece que a teologia acadêmica, ela oferece algumas coisas boas. A teologia acadêmica é a teologia cristã. Mas, estudando um pouquinho a palavra de Deus, meditando a própria palavra, por isso que é bom conhecer as Escrituras, como ela é simples, com a ajuda do Espírito Santo, iremos compreender que há dois tipos de teologia para a vida cristã. Eu posso destacar assim. Primeiro, a teologia acadêmica, que você já ouviu falar aqui, que você faz o básico, o médio, o bacharelado, faz também o mestrado e o doutorado. E ali, a cada passo que você vai concluindo cada um desses níveis, você vai sendo graduado, entendeu? E tudo mais. Mas existe uma teologia que eu classifiquei de teologia devocional. Todo cristão, todo filho de Deus, toda filha de Deus é praticamente um teólogo devocional. Se ele mantém o costume de pegar na Bíblia, logo de manhã, ou no dia a dia do corre-corre, está meditando a palavra sagrada, está meditando, está estudando, tira tempo para orar, meditar. Quem sabe a sola tem monte, não interessa, fica no quarto trancado, ou está numa sala, ou está numa cozinha, ou está no escritório de trabalho, ou está no intervalo do trabalho, meditando na Bíblia. E agora tem Bíblia virtual, nos celulares, nos tablets, nos notebooks. Então, quanto mais vai se passando o tempo e tendo a modernidade, vai se atualizando as coisas e temos que abrir nossa mentalidade em compreender que o mundo moderno vai oferecendo algumas coisas até agradáveis, desde que saiba usá-las, desde que saiba tê-las.
desde que saiba como possuí-las. Então, a teologia devocional é de grande importância. É entre você, a Bíblia e o Espírito Santo. A teologia acadêmica é boa, mas não passa de ser simplesmente ciência dos homens. Transliterando do grego para o português, transliterando do hebraico para o português e um pouco do aramaico para o português. E às vezes até o latim e às vezes até outras linguagens da época, como egípcia, grega, romana e assim por diante, babilônica, e aí você vai. Quando você vai estudando, vai mergulhando, você vai conhecendo outras linguagens que fez parte naquele tempo lá, entendeu? No tempo bíblico, extrabíblico e interbíblico. Extrabíblico não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia concorda. Bíblico nos tempos que realmente presenciou lá atrás. E interbíblico num período que deu-se calor e houve manuscritos ali reservados para testificar alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que a teologia devocional ela é de extrema importância. É nela que estão as grandes e profundas revelações que vêm de Deus, através do Espírito Santo. É por isso que o diabo tem procurado roubar a sua atenção, roubar a sua busca, roubar a sua devoção, roubar todo o seu coração de fugir, de meditar na palavra de Deus. Olhe bem, olha o que eu disse aqui, meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia é só um livro santo, sagrado, mas quando você medita, quando você examina ela é para dentro de você, para dentro de cada um dos que medita com a ajuda do Espírito Santo, ela é revelada, a palavra de Deus. O que quer dizer isso? A Bíblia é o livro, a Bíblia são os livros, mas a palavra de Deus é a revelação para as nossas vidas. É tanto que no grego tem duas palavras, a palavra logos e a palavra rema. No grego classifica que a palavra logos quer dizer a palavra escrita. Ou seja, a palavra escrita é a simples história, é o simples relato da exegese na parte geográfica, na parte histórica, biológica e tudo mais. Tradição, cultura, naturalmente. Mas quando você medita naquele trecho histórico, aquela palavra escrita, ou no chamado logos, ou chamado verbo, logo de imediato vem um entendimento, e esse entendimento é a revelação, e essa revelação só veio porque você meditou, e quando você medita, o Espírito Santo dá revelação, e aí nasce uma outra expressão que é a própria essência da escrita, palavra de Deus revelada, que quer dizer no grego rema, palavra de Deus revelada, rema. Então é neste rema que precisamos se alimentar e se robustecer e se manter firme com a palavra escrita. Amados, um forte abraço para todos vocês. Eu espero que eu possa ter respondido vocês de uma maneira muito salutar, muito maravilhosa, ao declarar que a própria palavra de Deus é a revelação do próprio Yeshua dentro de nós. E é por isso que Paulo diz que a palavra de Deus habite em vós, até que se forme Cristo, até que Cristo habite em vós, até que Cristo habite em vós. Um forte abraço, shalom para todos e não esqueça, dá um like aí, inscreva no canal e aperte o sininho. Um forte abraço, shalom queridos, do Avivamento.